vamos colocar todo mundo. Pode liberar. A gente vai colocando os nomes das pessoas. Vocês estão me ouvindo? Sim, Paulo, estamos te ouvindo. Tá, obrigado. É porque eu não sei o que... Tem alguma coisa no meu computador que de vez em quando eu entro... Já está no ar? Bom. Boa tarde, boa tarde. Ótimo. Já estamos no ar, minha gente. Chegou o Fábio Jabá, do Sistema Prisional. Já estamos com o Paulo, do Fórum das Seis, José Gozzi. Estamos com o Lineu, que eu vi aqui também. Isso, Raquel, de Ribeirão Preto. Nós já vamos iniciar a nossa audiência pública dentro de alguns minutos. As pessoas estão chegando. A audiência pública pela aprovação imediata, minha gente, do PDL, do projeto de decreto legislativo número 22, que revoga, que anula o famigerado e perverso decreto 65021 de 2020, do governador Dória, que confisca as aposentadorias e as pensões dos nossos servidores. Essa é uma luta de todo o funcionalismo público, de todas as entidades representativas dos servidores. É uma luta que a gente tem travado desde o ano passado, aliás, antes da reforma da Previdência, durante a reforma e após a reforma da Previdência. Então a gente está organizando um grande movimento no estado de São Paulo. As pessoas já estão entrando aqui na TV Alesp, nas nossas redes sociais também. As entidades provavelmente estejam também retransmitindo nas suas redes sociais, no YouTube, no Facebook, além da TV Assembleia, que está ao vivo aqui para todo o estado de São Paulo, e também no YouTube. Nós estamos transmitindo pelos nossos canais, aqui pelo meu Facebook oficial, Carlos Gianazzi Oficial, no YouTube também, Carlos Gianazzi, pelo Facebook também do vereador Celso Gianazzi, que vai participar da nossa audiência pública. Então, é importante que todos assistam, que todos participem, mandem mensagens. Esse é um movimento suprapartidário, né, que tem como objetivo central garantir o fim desse confisco, né, desse ataque aos aposentados e pensionistas. Então, e nesse momento nós já temos, para quem não sabe, a aprovação, o PDL número 22 já foi aprovado em todas as comissões, nas 3 comissões permanentes. Ele já tem voto favorável de todas as comissões, sobretudo da Comissão de Constituição e Justiça. Ele foi, inclusive, para a votação no final do ano passado, onde vocês acompanharam. Acontece que o governo apresentou uma emenda de plenário, né, é um aditivo, incluindo no nosso PDL um artigo, apenas isso, mas o PDL já foi aprovado nas comissões, ele já está pronto para ser votado. Porém, do ponto de vista regimental, para quem não entende, é difícil mesmo, a emenda apresentada, que foi assinada por 19 deputados, foi um golpe, na verdade, regimental do governo, porque se entrasse em votação, ia ser aprovado. O governo ficou com medo e usou essa tática. E seria aprovado por quê, gente? Porque tem um amplo movimento em todo o estado de São Paulo pressionando os deputados. Em cada cidade, em cada região, tem mobilização, né, conscientizando uma boa parte da Alesp, mas também pressionando. Então, muitos deputados estão aderindo a esse movimento, atendendo o apelo, atendendo essa solicitação que vocês estão fazendo em cada cidade, em cada região, em cada comarca, né, em cada secretaria. É um movimento muito forte, que forma opinião em todo o estado. Então, é por isso que o projeto, com certeza, seria votado, porque um deputado teria dificuldade de votar contra o fim do confisco, né? Até porque alguns dizem o seguinte: olha, Gianazzi, eu não sabia que a reforma da Previdência tinha um artigo que propiciava a apresentação de um decreto como esse. Fui enganado na reforma da Previdência. Então, esse deputado ou essa deputada quer fazer uma reparação, quer fazer justiça. Então, ele pretende votar no nosso PDL. Vocês entenderam? Então, porque tem gente falando, o PDL é inconstitucional. Não é inconstitucional. Um
projeto de decreto legislativo, minha gente, ele serve, o objetivo dele é no sentido de revogar um decreto ou uma resolução do Executivo. É para isso que serve projeto de decreto legislativo. Ele tem essa função e mais nenhuma outra. Então, é o PDL, é o remédio legislativo para revogar um decreto ou uma resolução do governador. E ponto final. Agora, tem gente querendo sabotar o PDL, né, que está a serviço do governo, enquanto não tem nada. É tão constitucional que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia Legislativa. Então, eu queria fazer esse esclarecimento para vocês. Agora, o que vale é a nossa mobilização. As condições jurídicas e legislativas já estão dadas, as condições técnicas, para que a gente possa resolver essa questão aqui na Assembleia Legislativa. Agora, o que falta é a correlação de força na política, na pressão social, na pressão popular, com as entidades. Aliás, eu quero elogiar as entidades representativas dos servidores. Todas elas estão fazendo uma grande mobilização, estão organizadas, unificadas nesse ideal. Nós estamos aqui já com várias associações, sindicatos, várias entidades representativas. Eu vou aqui pedir o auxílio, logicamente, para o José Gozzi, que é o organizador, inclusive, do fórum, ele que organiza as reuniões todas as semanas, dessa grande mobilização com as entidades. Então, Gozzi, eu quero chamar o Gozzi vai fazer uma intervenção, uma fala, e o Gozzi vai coordenar aqui as falas dos nossos colegas. É como se fosse na segunda-feira, às 10 da manhã, Gozzi. Falei, Gozzi, vou dar trabalho para o Gozzi aqui, mas vocês já estão acostumados e acostumadas aqui com essa sistemática, né? Então, é isso. As pessoas estão me perguntando também sobre o nosso PLC. Nós apresentamos também um projeto, um projeto de lei complementar, que e por incrível que pareça, é o primeiro desse ano, é o 1/21. Ele é complementar ao PDL, ele é para solucionar a questão mais a longo prazo. Depois eu vou explicar, tá? Ele não altera em nada do nosso decreto. Aliás, o nosso foco agora é o PDL, na verdade, o PDL 22. Mas depois eu falo sobre o PLC número 1 de 2021. Vou passar, então, minha gente, para o Gozzi, dar continuidade aqui aos nossos trabalhos e chamando as entidades, as pessoas que estão participando dessa audiência pública. É muito importante que vocês ouçam, acompanhem. José Gozzi. Obrigado, deputado Gianazzi. Boa noite a todos. Eu quero primeiro falar da importância do seu trabalho, viu, deputado Carlos Gianazzi? Aqui com os servidores do Estado de São Paulo, você, na verdade, se mistura conosco. Mais do que um deputado em defesa do serviço público, você é um dos nossos, o tempo inteiro está conosco na luta. E está presente aqui também o Celso Gianazzi, que eu conheci agora nas eleições municipais e que eu acompanho também muito o trabalho do Celso Gianazzi no município de São Paulo. São dois incansáveis, um deputado e um vereador, dois incansáveis, e a gente tem que bater palmas para vocês, sem dúvida nenhuma. Quero dizer também que a Frente Paulista em Defesa do Serviço Público começou com a Federação das Entidades Associativas do Estado de São Paulo, que eu presido, e também com a Federação dos Sindicatos do Estado de São Paulo, presidido pelo Lineu. Então, o Lineu também é um dos coordenadores, viu, Gianazzi, desse movimento todo, que acabou juntando 80 entidades, mais de 80 entidades. Nem sempre as 80 estão aqui no trabalho, mas as 80 estão também respondendo sempre à importância dessa nossa luta. Agora, para o pessoal, que nós combinamos, o Gianazzi combinou comigo, nós fizemos uma lista, o pessoal se inscreveu e está aqui na ordem de inscrição, e cada um terá 3 minutos para falar, porque são bastante representantes. Se passar desses 3 minutos ainda tiver alguém, evidentemente a gente depois vai colocando. Eu começo com meus 3 minutos, viu, deputado? Dizendo o seguinte... Gozzi,
Pois Só não. antes de você falar agora, só fazer um alerta aqui, que agora, em alguns momentos, em algumas audiências públicas, nós tivemos a ocorrência de ataques de hackers invadindo aqui as nossas audiências. Teve uma na semana retrasada, que era uma audiência feita só pelas deputadas, e teve um ataque assim, brutal, com imagens pornográficas, e nós tivemos no ano passado, vocês se lembram, também um ataque de hacker, mas nós estamos atentos aqui, se entrar, a gente vai cortar imediatamente. Goze. Tem que soltar. Você desligou seu microfone, Goze. Desligado automaticamente, nem fui eu, mas eu desligo e ligo. Nós mandamos carta para todos os deputados, viu, Gianazzi? E também, em especial, para os deputados que também têm PDLs. Quer dizer, seria interessantíssimo que eles estivessem aqui, que eles participassem do dia que o PDL 22 entrar no plenário. Por que esse PDL? Por que essa nossa luta? Porque é um absurdo que um governador do Estado faça o que ele está fazendo com servidores públicos, especialmente aqueles que ganham um salário bem baixo, né? Um salário mínimo mais R$1, pagando 12% de previdência. Já pagou 30 anos se mulher, ou 35 anos se homem. Então, não tem sentido isso. Mas não é só isso. O governador também aumentou a contribuição para o IANSP, o governador tirou a gratuidade no transporte público de 664 anos, o governador aumentou o ICMS em produtos de cesta básica e remédios. Ou seja, por que o governador estaria fazendo isso? Falta de dinheiro no Estado? Não é verdade, não acredito. Ainda mais quando, deputado, ele juntou aí milhões para fazer publicidade que já ultrapassou o Estado de São Paulo, buscando ser eleito presidente do país. Então, não tem sentido, assim como não tem sentido os deputados que formam a bancada ligada ao governador deixarem passar isto. Quer dizer, ponham na cabeça a liberdade que precisa ter no legislativo. O legislativo não é um puxadinho do executivo. Nunca poderá ser um puxadinho do executivo. Votem com a sua consciência. Nós esperamos que todos os deputados, Gianazzi, votem a favor do PDL 22 e com a derrubada do decreto do governador. O próximo inscrito, eu continuo, é o Lineu Mazano. Boa tarde, deputado, nosso grande líder, parceiro, junto de todas as nossas lutas, seja do servidor, das causas sociais, ou seja, de interesse da sociedade, vereador Celso Gianazzi também, a todas as entidades, quero aqui cumprimentar todas as companheiras e companheiros aí também, na pessoa do Goze, nosso parceiro de luta aí, estamos firmes. E é isso, temos que cada vez mais estarmos efetivos nessa luta, porque o PDL 22 ele precisa ser aprovado. E claro que ele sendo aprovado, ele atende também todos os demais PDLs, que tratam do mesmo objetivo. Então, por isso nós buscamos, precisamos estar buscando, sim, o apoio de todos os parlamentares, as deputadas, os deputados, para que nós tenhamos essa conquista para corrigir tamanha injustiça, tamanha injustiça deste governo Dória, que é um governo truculento, um governo que não respeita as pessoas, nenhuma ele respeita, ele só trata bem aqueles que lhe interessam, mas especialmente os servidores públicos e os aposentados, e principalmente aqueles menos favorecidos, que é uma quantidade muito grande, na sua maioria, que tem o menor salário, sofrendo esses ataques de confisco salarial, dizendo a falta de recurso, quando o Estado teve superávit no ano de 2020, porque os resultados já demonstraram isso. E também, da mesma forma, tem as renúncias fiscais do governo ao interesse das grandes corporações capitalistas, dos empresários,
e o deputado tem denunciado isso constantemente, precisamos estar sempre falando disso, e o governo do Estado, usando o Estado ao interesse do capital e sacrificando os servidores aposentados e tantas outras coisas, né? Eu quero dizer que hoje eu tive uma reunião com o pessoal do PROCON, tratando das questões do PROCON, e eles estão preocupados porque o projeto de lei 529, né, que foi aprovado no final do ano, também rapou o caixa do PROCON. O PROCON tinha uma reserva... Mais um minuto. Para uma reserva de receita própria que eles têm, que daria para tocar o ano tranquilo, né? E o governo, no final do ano, rapou o caixa do PROCON de 338 milhões, eu não tinha tido esse conhecimento. Então, se nós fizermos o levantamento, quanto que o governo retirou das fundações, das autarquias, das universidades, foi muito dinheiro para colocar, realmente, para garantir o excesso de gasto com publicidade. Quero lembrar e parabenizar que as articulações estão fortes, né? Um grupo no Facebook, tem só um grupo que eu estive verificando aqui, que é o grupo dos aposentados contra o aumento do IANSP e do SPPREV, já passou de 90 mil membros, estão acompanhando, estão trabalhando. Grupos no WhatsApp, por exemplo, Lutar, Resistir e Vencer, um grupo muito forte, com pessoas aposentadas do estado inteiro se articulando, e que cada vez mais a nossa articulação está crescendo. Então, parabenizar a todos, mas precisamos estar firmes, precisamos demonstrar que nós estamos unidos e que daqui para frente, a cada ação, a cada comportamento dos parlamentares, com certeza no próximo ano, todos eles serão trazidos à memória para que a gente possa realmente, né, tratar de que nós devemos eleger pessoas comprometidas com o bem social, com os servidores públicos, com aquilo que é o mais correto possível, porque ele está cheio de picareta nesse parlamento e de pessoas que estão comprometidas ou se venderam para a truculência desse governo Dória. Então, parabenizar e continuamos juntos na luta. Paulo César, do Fórum das 6, 3 minutos. Eu aviso quando faltar 1 minuto e aviso para concluir. Paulo César. Obrigado, Gozes. Boa tarde a todas e a todos que nos ouvem. Gostaria primeiro de parabenizar e agradecer o deputado Gianazzi por ter apresentado esse PDL, por todo o trabalho pela aprovação do PDL e por estar organizando também essa audiência pública, né? Eu já falou algumas coisas aí da questão das finanças do Estado, tá? Mas eu gostaria de lembrar que esse decreto do governador, né, instituindo o aumento da base de cálculo dos aposentados, da contribuição dos aposentados, é decorrência da reforma da Previdência, né? Tanto o decreto quanto essa reforma foram baseadas em argumentos falaciosos, né, que são argumentos de déficit existente no Estado. A gente sabe que não é isso, né? Um exemplo claro dessa questão do déficit e dessas falácias está aí no projeto 529, nas suas primeiras páginas, quando ele apresenta, né, um rol muito maior de maldade para os funcionários públicos do Estado de São Paulo, apresentava as receitas previstas para 2021 e as despesas. Nas receitas, ele até apresentou a arrecadação do IPVA, mas na hora que somava o total das receitas, ele não somou os quase 18 bilhões de previstos para a arrecadação do IPVA. E aí, quando batia o total de entrada de receita com o total de gasto, dava um déficit de 10 bilhões. Ou seja, na realidade, a previsão para esse ano é um superávit de 8 bilhões, porque bastava somar e era uma coisa aritmética. E ele não teve a menor cara de pau de colocar isso num projeto que circulou pelo Estado inteiro, né, uma tabela onde simplesmente uma das linhas ele deixava de somar. Então, isso só mostra... 1 minuto. O que esse governo prepara, né, e está fazendo. Na realidade, o objetivo dele não é resolver problema financeiro do Estado, mas é acabar com os serviços públicos do Estado. Tá certo? Por último, eu só gostaria de fazer um chamamento aqui, né, à deputada delegada Graziella, ao deputado Campos Machado,
a deputada professora Bebel e o deputado agente federal Danilo Barros, que também apresentaram decretos de legislativo parecido, né, no conteúdo com esse, que se somasse à nossa luta de todas as entidades do Carlos Gianazzi para aprovar o decreto, né, o projeto de decreto 22, porque aprovando o projeto 22, decreto 22, estará aprovando também os seus projetos, né? Então, um chamamento aí, e que nós, né, reafirmando aí que o Fórum das 6 continua na luta, né, junto com todas as outras 80 entidades aí da frente, na luta pela defesa dos serviços públicos no Estado de São Paulo. Obrigado a todos. Magno está inscrito, mas não vi que ele não está presente. Então, se ele entrar, depois a gente chama ele. Alexandre Pariol, Sintusp. Bom, quero fazer um Três comentário minutos. antes do Alexandre falar, Gozi. Tá, eu tô Pois não, deputado. Está liberado aqui. Não, só uma observação sobre os outros PDLs. Os deputados e deputadas que apresentaram os PDLs estão totalmente já irmanados e militando na aprovação do nosso PDL, porque o meu é o primeiro, né? Então ele que já foi aprovado nas comissões, inclusive. Os outros são apensados no primeiro. É sempre assim que funciona. Então eles estão apoiando logicamente, até por coerência, estão todos engajados, fazendo pressão no plenário, junto aos outros deputados. Então, a gente tem muitos apoios, viu? Inclusive de deputados da própria base do governo, manifestando apoio à aprovação do PDL por conta da mobilização de vocês. Obrigado, deputado Alexandre Pariol, 3 minutos. Obrigado. Primeiro, eu queria me desculpar, eu não estou conseguindo acessar o vídeo, mas tudo bem. Primeiro, eu queria cumprimentar bastante o companheiro, o nosso caríssimo deputado Gianazzi, e na figura dele também cumprimentar todos os deputados que estão nos vendo agora, e mais ainda toda a população de São Paulo que está acompanhando essa live. Eu queria dizer, também acrescentar na palavra que todos se pronunciaram, um momento extremamente grave e bastante delicado em que todos nós, aqui de São Paulo e do Brasil e do mundo inteiro, estamos vivendo. Certamente, a grande preocupação com a qual nós deveríamos estar lidando, por exemplo, aqui em São Paulo, mais de 1.800.000 pessoas foram contaminadas pela Covid. E dessas, cerca de 50 e poucas mil pessoas se vitimizaram, morreram em função da Covid. E mais ainda, esse decreto do governo do Estado ataca e atinge exatamente as pessoas que já estão com uma preocupação extremamente avantajada com relação à própria sobrevivência física de suas saúdes, e que agora, num momento extremamente tão delicado, estão sendo atacadas por um decreto que está ainda mais surrupiando, roubando dos seus parcos salários um volume muito grande. Por isso, eu não quero me avolumar mais com palavras e dizer o quanto é importante que esse decreto, que esse PL elaborado, 22, elaborado pelo nosso amigo e companheiro Gianazzi, seja aprovado para atacar todo esse absurdo que o governo do Estado tenta impor aos nossos já tão cansados servidores e pensionistas do nosso Estado. Portanto, senhores deputados, está na mão de vocês a aprovação mais do que urgente. Urgente porque a cada dia em que trabalhadores que estão cansados já estão sendo surrupiados, tem que acabar. Então, pelo pronto aprovação do PL 22. E parabéns a todas e a todas que certamente irão contribuir com essa luta tão grande e tão recuperadora. Obrigado, companheiros. Fábio Jabá, Cifus-PESP. Deixa eu só dar uma notícia boa aqui para
Fábio Jabá. Claro. Jabá, olha, Fábio, só faltam 2 assinaturas para a gente protocolar a PEC da Polícia Penal. 2. Eu acho que a gente consegue hoje ou, no máximo, amanhã. Bom, muito obrigado, deputados, pela palavra. Estamos trabalhando em conjunto para aprovar essa PEC. Bom, primeiramente aqui, eu acho que quando a gente fala de defesa dos companheiros aposentados, a gente fala de defesa, porque aqui no Cifruspesp, no Sindicato dos Funcionários Prisional, alguém começou esse trabalho da luta pelos trabalhadores, que hoje estão aposentados, e que hoje essas pessoas, muitos acamados aqui no sistema prisional, a gente até acaba dizendo que é uma raridade quando a gente tem um aposentado, porque devido à nossa pressão, a tudo que passamos no nosso trabalho, e quem ainda é mais as antigas, onde tinham muitas mortes, muitos suicídios, então nós temos poucos aí companheiros aposentados. Então, cuidar dos aposentados é sim um cuidado da vida e é um reconhecimento do trabalho que eles fizeram. Então, o governador foi para não falar palavrão, né? Que dá vontade de falar alguns palavrões, mas realmente foi um responsável em tirar. Mas também, ao mesmo tempo, quero fazer uma cobrança dos companheiros aposentados, porque foram travadas lutas contra a reforma da Previdência. Eu lembro que somente no último dia tivemos lá um número de quase 20 mil trabalhadores, sendo que nós somos mais de 1 milhão de servidores públicos, e já fazer o alerta que está vindo algo pior para nós ainda. Então, aposentados, os trabalhadores da ativa, temos uma reforma administrativa. Então, a palavra de ordem é se mobilizar. Como o pessoal se mobilizou agora, o Ineu falou do grupo lá dos 90 mil, estou lá no grupo agora, até cobrei o pessoal, que lá são 90 mil, não tem 1.000 pessoas assistindo aqui esse ato solene. Então, precisamos sim de união na prática. Temos uma pandemia que impede, principalmente os companheiros aposentados que são do risco, né, do grupo de risco, mas nós temos que marcar presença sim e nos preparar o espírito, porque quem é de luta não morre, quem é de luta não aposenta. Então, pela honra de todos esses companheiros aposentados e com o apoio dos deputados, do Gianazzi e demais deputados, vamos aprovar essa PDL. Obrigado. Vamos chamar agora o Celso Gianazzi, porque ele está em votação lá na Câmara Municipal. Celso Gianazzi, à vontade, batalhador. Boa tarde, Gozzi. Boa tarde, companheiros das entidades aqui, sindicais, representativos dos servidores públicos. Boa tarde, deputado Carlos Gianazzi. Primeiro, parabenizar vocês que são guerreiros e guerreiras que estão dia a dia lutando, né, assim, em muitos dos projetos aí do governador Dória contra a retirada de direitos, né, trabalhistas, sociais, previdenciários. A luta que vocês têm travado nos últimos anos é muito, mas muito grande e muito importante para que a gente consiga reverter alguns ou impedir alguns retrocessos. Então, esse encontro, essa audiência pública aí, promovida pelo deputado Carlos Gianazzi, para a gente discutir um pouco da tramitação do PDL 22, que é muito importante que a gente consiga sustar os efeitos da lei da reforma da Previdência, com esse decreto também, porque eu digo que é o seguinte: tudo que está acontecendo na Assembleia Legislativa, no âmbito do governo do Estado, para os servidores públicos estaduais, vai acontecer aqui também para os servidores públicos do município de São Paulo. Esse governo que está aí, governo do PSDB, já tem a fama de ser contra os servidores públicos, né? Implementou essa reforma da Previdência que promoveu um grande confisco, né? Esse é um grande confisco, cobrando a contribuição previdenciária dos aposentados e dos pensionistas, como os colegas aqui que me sucederam falaram, que já contribuíram a vida toda. Então, a pessoa que ganha um salário mínimo, a partir de um salário mínimo, tem que contribuir mais uma vez, sob o falso argumento de que para combater o déficit fiscal no estado de São Paulo, o governo do estado, o estado mais rico da federação. Isso aí é nos chamar de idiotas, né? Todos os servidores, abusar da mentira. Então, temos recursos, o estado de São Paulo tem recursos, a gente tem que fazer essa luta para reverter esse ataque. Aqui na Câmara Municipal, a gente vai estar de olho nisso, para que uma reforma também não venha para o município de São Paulo. Foi discutida nesse âmbito, com o mesmo propósito, né, que foi feito aí no governo do estado,
E dizer também que a gente precisa muito ficar atento, né, todos nós atentos, com a reforma administrativa, né, que está aí por vir, que também é um grande ataque aos serviços públicos, aos servidores públicos. E aí eu tenho falado aqui na Câmara Municipal, nos debates aqui, que quando você ataca o serviço público, você ataca o SUS, você ataca a educação, você ataca a assistência, a segurança, você está prejudicando, você está atacando a população mais carente, a população mais vulnerável, que precisa dos serviços públicos, né? Porque a iniciativa privada, ela não vai na periferia das cidades, ela não vai socorrer as pessoas que mais precisam. Quem faz isso é um papel do Estado. Então, o papel do Estado é fortalecer as políticas públicas. E, por isso, a gente precisa estar constantemente na luta, antenados, né, com os ataques que estão sendo promovidos. E aqui, dizer para vocês que também nós nos solidarizamos, colocando também a Câmara Municipal para fazer esse debate, trouxe aqui para uma frente parlamentar aqui na Câmara Municipal em defesa dos serviços públicos, e aí é do serviço público geral, é do Estado e é também do município de São Paulo. Então, estou aqui, nós estamos hoje, eu vou até pedir licença, porque nós estamos votando o auxílio emergencial aqui para o cidadão e cidadã paulistano, e o PSDB coloca um valor ridículo de R$100, a maior cidade da América Latina, com um caixa de 20 bilhões de reais, 20 bilhões de reais tem caixa, né, sobra do ano passado, e propõe um auxílio emergencial de apenas R$100 para as pessoas de maior vulnerabilidade. Então, está fazendo esse debate aqui, aumentando esse valor, aumentando o prazo, para que as pessoas que mais precisam possam ter esse amparo da Prefeitura de São Paulo. Então, um grande abraço a todos vocês e continuamos nessa luta. Valeu, Celso. Deputado Carlos Gianazzi, só um avisozinho aqui, porque tem pessoas mandando recados aqui, achando que somos todos parlamentares aqui presentes. Na verdade, parlamentar aqui são os de luta, aqui, Carlos Gianazzi, Celso Gianazzi. Nós somos lideranças na luta com cada um de vocês, servidor público. Agora, Gaspar Bissolotti, Aspal, Sindap e Fenale. Boa tarde. Saiu o som dele. Ficou sem som, Gaspar. Gaspar, você desligou aí. Opa, liguei de novo. Boa tarde. Obrigado, Gianazzi, aí, deputado Gianazzi, por mais essa oportunidade aí de mostrarmos esse absurdo que é o decreto 65021, essa jabuticaba do Dória aí, que São Paulo está à frente dos demais estados, cobrando bem mais dos aposentados. Então, todo o apoio da Aspal, do Sindap e da Fenale a esta luta. E queremos também lembrar, deputado, que esse absurdo da reforma da Previdência, que nós aí apanhamos, tomamos muita bomba na cara aí da PM, mas que eles criaram também uma cobrança, além dessa que nós estamos tendo, a questão previdenciária do pessoal que tem isenção do imposto de renda, né? Que antigamente era duplicado, eles tinham uma isenção duplicada e hoje eles estão pagando um absurdo. O aposentado que tem essa isenção está sendo ainda mais prejudicado do que nós todos, os demais aposentados. E também lembrar aos aposentados que o momento é de luta também na PEC 32, que muita gente acha que o aposentado não vai ser atingido, mas vai. Tanto os servidores da ativa todos como os aposentados. Então, não vamos deixar essa peteca cair. Vamos lutar contra a PEC 32, ou virtualmente, quem puder ir para Brasília, mas não podemos deixar essa luta. Outra coisa, também a gratuidade do transporte coletivo para os idosos acima de 60 anos. Eu sei que o vereador Celso Gianazzi está nessa luta, o deputado está nessa luta, nós todos aposentados e idosos temos que brigar nisso. E, por final, muito obrigado, deputado. Vamos à luta, pessoal. As entidades unidas jamais serão vencidas. E vamos lá. Carone, da AFPESP. Ô, Gozzi, só antes da AFPESP... Pois não. Posso falar só rapidamente? Só uma observação em cima da fala do Gaspar. Gaspar, você tem razão.
Olha, os aposentados, a terceira idade nunca foi tão atacada como agora, nesses últimos meses, né? Eu conheço, por exemplo, uma professora da rede estadual que se aposentou recentemente, ela tem 61 anos, e conversando com ela, falou: Janase, olha, eu fui atacada no confisco pelo decreto 65021, confiscaram a minha aposentadoria, eu fui afetada pelo fim da gratuidade no metrô, na CPTM, nos ônibus da MTU e no transporte público de São Paulo, da capital, porque o Bruno Covas também acabou com a isenção para as pessoas de 60 a 64 anos. Ela me disse: ainda fui atacada pelo IANSP, que aumentou a contribuição, eu pagava 2%, vou pagar 3%, e me disse ainda: eu tenho uma certa deficiência física e tinha a isenção do IPVA. Perdi a isenção do IPVA também por conta da aprovação do projeto do Dória, o 529, que foi citado inúmeras vezes. Vocês percebem? Então, quer dizer, uma pessoa de terceira idade, uma pessoa de 60, 61 anos, 62, ela perdeu tudo isso, perdeu a isenção do transporte, aí, se ela tem algum tipo de deficiência, ela perdeu a isenção do IPVA, teve aumento do IANSP de 2% para 3% e teve o confisco, que nós estamos discutindo agora. É um absurdo. Nós já ingressamos com várias medidas, acionamos a Defensoria Pública, o Ministério Público, ingressamos com uma representação na OEA, minha gente, na Comissão de Direitos Humanos da OEA. Apresentamos outros PDLs aqui para revogar todas essas medidas que atacam os aposentados e o pessoal da terceira idade. Queria fazer esse registro aqui, porque nós estamos reagindo o tempo todo. E muitos desses ataques foram feitos entre o Natal, Ano Novo, agora em janeiro, durante esse processo de recesso e de férias. Mas nós estávamos atentos e reagindo, tomando todas as medidas. Inclusive, nós estamos com um PDL também, já circulando aqui, que revoga a isenção do IPVA. É o PDL, foi o primeiro apresentado no ano de 2021, é o PDL número 01 de 2021, que revoga, que anula o decreto do governador, que acabou com a isenção do IPVA para as pessoas com deficiência. Deputado, o senhor já deve deixar uma série de PDLs prontos, porque a coisa vai continuar feia. Carone, 3 minutos, Carone da AFIPESP, depois, em seguida, é o Wagner. Cadê o Carone? Carone. Carone. Abre. Agora. Carone, abriu o microfone. Vamos lá, Carone. Boa tarde a todos. Eu queria saudar o deputado Janase, na pessoa de quem eu saúdo todos os componentes aqui dessa audiência pública. Deputado, eu estou aqui representando a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que é a maior associação de funcionários públicos da América Latina, com 254 mil associados. E desses associados, mais do que 52% têm a idade acima de 60 anos, então precisam muito da sua ajuda. Eu queria mesmo era fazer eco a tudo que os representantes das entidades aí já falaram, né? E nos colocar a favor dessa aprovação do PDL 22. Agradecer ao deputado também pelo engajamento nessas causas e contar com a gente aqui, o que a gente puder ajudar o senhor aí a nos ajudar, conte com a Associação dos Funcionários Públicos, tá bom? Então, eu acho que quase todo mundo já falou tudo, tá bom? Obrigado, deputado. Conte com a FIPESP. Estamos juntos. Wagner, Sindicato União, 3 minutos, depois Aldo Santos. Boa tarde a todos e todas, os companheiros, 1 milhão de companheiros que nós temos de servidores públicos. Eu pertenço ao Sindicato União de Servidores do Poder Judiciário, mas aqui, nesse ato solene, em defesa dos aposentados e pensionistas, eu quero aqui, primeiro de tudo, parabenizar realmente a figura do deputado que está exercendo e sempre exerceu
a fiscalização, o controle e investiga a questão do nosso governo do Estado de São Paulo. Essa atribuição de legislar, esse nosso deputado Gianazzi, ele o faz muito bem. Quando ele entrou com o PDL, que é o Projeto de Decreto Legislativo de Sustentação de Atos Normativos do Poder Executivo, foi certeiro. Por que foi certeiro? Porque o que existe dentro do governo do Estado de São Paulo, e vou aqui declinar o nome Dória, é nada mais do que uma ganância para que possa enriquecer ilicitamente o Estado e, assim, fazer com que alguém pague a conta. E, nesse momento, nós estamos vendo que os aposentados e pensionistas é que estão pagando a conta. Nunca na história do Estado de São Paulo fizeram tanta maldade, e esse saco de maldade só pode ser pelo Dória. Uma das outras coisas que nós temos percebido também, não só em decorrência desse desconto que está aviltando muito o aposentado e pensionista, que é esse enriquecimento ilícito, nós também vemos agora que o IANSP, ao aumentar a alíquota, o que aconteceu? Estão descontando até daqueles que já se foram, que morreram. E isso é uma maneira de enriquecimento ilícito. É a face do Dória. Isso é o PSDB. Uma das outras situações que eu quero aqui deixar bem claro, e para finalizar, é que nós, que somos defensores, todos nós, das entidades aqui reunidas, que somos defensores dos aposentados e pensionistas, nós temos que estar alerta para o que vem aí pela frente, porque pode sim ser privatizado o nosso regime próprio da Previdência, tornando ele um Montepio, e isso não podemos de maneira alguma deixar passar. Vamos abaixar todos aqueles e deixar claro, abaixo Dória e todos aqueles que estão aviltando o servidor público, que também é o Bolsonaro. Obrigado. Aldo Santos, da Aprofesp e Aprofib. Depois, Rosaura da Paz. Aldo. Mais uma. Antes do Aldo, professor Aldo falar, só queria uma informação quentíssima aqui, pessoal. Chegou há pouco. Ontem foi aprovada uma medida na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ. Olha aqui. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou na sessão desta quarta-feira indicação legislativa para que o Estado do Rio suspenda o desconto previdenciário de militares inativos e pensionistas que ganham abaixo do teto do INSS, atualmente em R$ 6.433. É a mesma luta que nós estamos travando. Lá foi especificamente para os militares inativos e pensionistas. A nossa luta é mais ampla, mas para vocês verem que tem luta, e é a Assembleia Legislativa que tem que tomar as providências em relação à revogação. Então, nós estamos no caminho certo com o nosso PDL número 22. Rio de Janeiro ontem, ALERJ, gente. Aldo Santos, Aprofeb e Aprofib, depois Rosaura da Paz. Aldo. Aldo Santos, nosso professor, nosso filósofo. Cadê o nosso filósofo? Aldo não está presente? Não. O Aldo não está presente. Então, Rosaura da Paz. Rosaura da Paz também não está presente? Não? Goze, não? Não, tem duas da educação, Goze. Então, aproveito aqui um minutinho. Falei que faria alguns comentários, mas, gente, claro, eu não posso deixar de registrar aqui o seguinte. Nós fomos surpreendidos no dia de hoje com um comunicado externo da Secretaria Estadual de Educação, do Rocieli. Eu chamo ele não de Rocieli Soares, mas de Rocieli Ventralbe, né, que determinou a volta das aulas presenciais, colocando em risco a vida de toda a comunidade escolar.
E nós estamos indo nas escolas fotografando, filmando as condições precarizadas, a degradação física da rede estadual por falta de investimento, mostrando que não há condição de volta às aulas nas escolas estaduais. E o que ele fez, o Rocieli Weintraub? Ele baixou um AI-5, minha gente, na rede estadual de ensino, proibindo que até os parlamentares possam fiscalizar as escolas, dizendo que tem que pedir autorização, agendamento com as diretorias de ensino. É esse comunicado externo 147 que as escolas receberam, estão todas em pânico, é um horror, nunca aconteceu isso aqui no estado de São Paulo. Então, esse comunicado externo é considerado hoje o AI-5 da educação, dizendo que tem que agendar. Ou seja, isso é ilegal. Nós já acionamos hoje mesmo, eu acionei o Ministério Público, o Conselho de Prerrogativas da Alesp. A Alesp não aceita isso, porque é um impedimento do trabalho de fiscalização dos parlamentares. O deputado tem que fiscalizar o executivo. E proíbe até mesmo a fiscalização de agentes públicos ligados aos órgãos sanitários. Esses também terão que pedir autorização, agendamento nas diretorias de ensino. Isso é totalmente inconstitucional, nós já estamos tomando as medidas, né? Porque o que está acontecendo, é importante que vocês saibam, é que há uma contaminação já generalizada nas escolas. Nós estamos recebendo, gente, centenas de informações e reclamações de professores já contaminados, alunos em várias escolas da rede estadual e mesmo da rede particular. Vocês estão acompanhando pela imprensa, o Colégio São Luís suspendeu as aulas agora, o Colégio Mobile, o Colégio Santa Cruz, o Colégio Imaculada Conceição, essas escolas de classe média, né, que tem toda a estrutura material, física e humana, essas escolas estão suspendendo as aulas. Imaginem vocês a rede estadual. E é disso que o Rocieli tem medo. Nós estamos mostrando, e ele teme que a opinião pública saiba o que está acontecendo realmente, que é o genocídio da educação, são as aulas da morte. Nós estamos denunciando isso, que é muito grave. Depois eu posso falar mais sobre esse assunto. Kátia Rodrigues, CISPESP, FESPESP, a batalhadora aí a favor das mulheres servidoras públicas. Com você, Kátia. Bem, é isso mesmo, Góes, é isso mesmo. Bem, boa tarde a todos e a todas, ao nosso querido e amado deputado, ao Celso, que já saiu, mas está lutando por nós também, né? Quero parabenizar aqui essa audiência pública, porque é o nosso espaço para nós termos vozes, né? E o que nós precisamos ter realmente é voz, porque é só com a nossa voz e com a nossa luta que a gente chega a algum lugar. Quero também aqui saudar em nome de todas essas mulheres guerreiras que estão aqui presentes, a companheira Rita, porque é outra lutadora e guerreira na causa das mulheres. E eu só quero acrescentar em tudo que foi falado que eu sou funcionária pública, com muito orgulho, sou funcionária da saúde, tenho 24 anos de Hospital das Clínicas, e para mim é muito triste a gente chegar a um ponto hoje de estar discutindo sobre essas questões, sobre confiscos de aposentadoria. Eu não me aposentei ainda, deputado, mas isso já para mim é um sonho. Na verdade, isto hoje para mim é um sonho, a aposentadoria. E para muitos companheiros, então hoje, nós que não estamos aposentados, precisamos lutar juntos para aqueles que estão aposentados, para que nós também consigamos nos aposentar, né? Porque hoje realmente isso se tornou um sonho, né? Nós mulheres somos 52% dessa população, não é verdade? E lutar contra o confisco do Dória é lutar para todos, e não somente para quem está aposentado, é uma luta conjunta, não é verdade? Eu vejo que muitas mulheres, hoje, elas se unem, elas se juntam nas causas, nós estamos lutando firmemente com as centrais sindicais, estamos lutando com os fóruns, estamos lutando para debater esse assunto da aposentadoria, porque nós sabemos que quanto mais a gente lutar, menos a gente vai chegar àquilo que eles querem, que é a nossa, esse modo da gente desmerecer o funcionalismo público,
não é verdade? Nós estamos lutando pela nossa 5ª Conferência de Políticas para as Mulheres, porque o governo federal vem dizer que não tem dinheiro e joga a bucha para o governo estadual, e nós, como também fazemos parte do Fórum e do Conselho Estadual de Mulheres de São Paulo, estão pedindo a nossa ajuda junto ao governador, vê se pode, ao governador, porque diz que não tem dinheiro. Aí eu venho e digo aquilo que o vereador diz, 20 bilhões em caixa e não tem dinheiro, né? Então, nós somos, sim, a favor do Aprova o PDL 22, nós precisamos lutar juntos, né? Esse absurdo de terem tirado a gratuidade do transporte público, principalmente afetando as mulheres de 60 a 65 anos, foi um verdadeiro absurdo, e por isso que eu estou à frente dessa pasta de mulheres, tanto da federação como do sindicato, da confederação, e a minha luta é por nós, é por elas e é por todas, porque juntas somos mais fortes. Um abraço a todos. Não, e se inscreveram, não estão presentes Chico Poli D'Aldema e Luiz Milito. Então, Márcio Cotinelli, do Sindigesp, depois João Chaves, da Adunesp. Márcio? Bem. 3 minutos. Beleza. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Márcio Cotinelli, estou coordenador do Sindigesp, o Judiciário Estadual. Também participamos da Executiva Estadual da CSP com Luta, Central Sindical e Popular. Bom, gente, primeiro, começando, gostaria de trazer uma saudação, né, para o deputado Carlos Gianazzi pela iniciativa de mais essa audiência pública, né, e também pelo PDL 22. Eu penso que é importante a gente lembrar que a situação que a gente atravessa não surgiu do nada, né, está inserida no contexto de um processo de avanço de uma agenda regressiva, de desinvestimento, destruição de direitos sociais, direitos trabalhistas, dos serviços públicos, tudo isso em benefício de rentistas, banqueiros e grandes empresários. O decreto 65021 do Dória só veio para acrescentar um pouco mais de crueldade à perversa reforma da Previdência do Bolsonaro. Hoje a gente está aqui apoiando essa luta. Lembrando a todos, pessoal, esse contexto de pandemia enfraqueceu um pouco a luta, né? A gente tem tentado fazer os meios alternativos, principalmente os aposentados, todos na faixa etária de maior risco, né? A gente tem tentado fazer carreatas e algumas formas alternativas de luta, né? Nas redes sociais e tudo mais, mas isso não tem sido suficiente, né? E nós temos outras lutas em paralelo aí, reforma administrativa, né? E tantos outros projetos que podem causar tantos danos ainda, né? Estamos nos aproximando de um contexto já de pré-eleitoral, né? Com surgimento de candidatos, enfim, tudo isso pode embolar bastante o meio de campo. Então, estou aqui para pedir a todos e todas, os aposentados, pessoal da ativa, de todas as categorias, vamos apoiar essa luta e várias outras lutas conjuntas, coletivas, né, que têm sido travadas e organizadas aí tanto pelo FONASEF, pelos fóruns estaduais, né? É importante apoiá-las todas. Dia 21 vai ser um grande dia de mobilização. Eu espero que todos possam acompanhar e apoiar. E vamos também, gente, pressionar os deputados aqui da Lesp pela aprovação desse PDL e participar de todas as lutas que tiverem para reforçar esse projeto. Beleza? Um abraço aí a todos, se cuidem e fiquem bem. João Chaves, da Adunesp, depois Silvia Gatti, a do Unicamp. João? Bom, boa tarde a todos e todas. Eu queria inicialmente saudar a iniciativa do mandato do deputado Gianazzi. Está contente, feliz, Só para falar para ele que o deputado saiu. Eu queria saudar, então... Não teve nada aí. Não tem ninguém xingando. Está havendo uma interferência de som aqui. Não sei se é para todo mundo. Bom,
Bom, deixa eu começar de novo, então. Eu queria saudar a iniciativa da audiência pública, do mandato do deputado Gianazzi, dizer que é um dos deputados que honra o mandato, né, e que tem sido fiel às demandas do povo paulista, e em especial dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Eu queria saudar também a Frente Paulista em Defesa do Serviço Público, que tem promovido uma luta bastante importante e tem conseguido barrar alguns avanços do governo Dória no que se refere ao... João, foi desligado seu microfone. Continuando, João. Continuando. Eu queria, então, lembrar que o processo de desmonte do serviço público paulista, né, na gestão Dória, né, teve várias etapas nas quais a Frente Paulista lutou, o deputado Gianazzi também e alguns outros deputados lutaram junto conosco, que foi a questão da reforma da Previdência, o PL 529, e as suas consequências e esse decreto confiscando mais ainda os salários dos aposentados é mais uma das consequências da reforma da Previdência e da luta, né, do governo Dória no sentido de suprimir direitos dos aposentados e arrasar, acabar com o serviço público paulista, prejudicando de maneira importante toda a população do Estado de São Paulo. O governo Dória, no contexto da pandemia, né, embora, por um lado, ele tenha trabalhado em relação à questão da vacina, né, por outro, lembrando que a gente está num contexto em que o país foi transformado num grande campo de extermínio, né, particularmente de idosos, né, o governador Dória pensa que não basta que as pessoas morram, né, elas têm que sofrer um pouquinho antes, né? Então, é importante que embora seja tem uma política que aponte no sentido da vacina, né? No sentido de dar um pouco mais de segurança sanitária para o povo paulista, o próprio governador Dória, por outro lado, abre de maneira irresponsável a possibilidade de haver aulas nas escolas públicas, né, que não tem a menor condição de poder dar alguma segurança para as pessoas que estão lá. Portanto, é um negacionista enrustido, o nosso governador. E eu queria, então, para finalizar, fazer um apelo a todos os deputados da Assembleia Legislativa e a todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo nesse momento, para que encham as caixas postais dos deputados, solicitando que eles votem favoravelmente a esse decreto legislativo número 22 do deputado Gianazzi. E queria, finalmente, também manifestar a minha solidariedade aos professores do ensino público paulista, tanto estadual quanto municipal, pela coragem de deflagrarem uma greve sanitária, né, em defesa da vida, não só dos docentes, mas dos nossos adolescentes e das nossas crianças e de todos os familiares dessas crianças. Então, a minha solidariedade é isso e, mais uma vez, o apelo para que todos nós enchemos as caixas postais dos nossos deputados para que nós possamos aprovar esse projeto de decreto do deputado Gianazzi, decreto número 22. Muito obrigado. Silvia Gatti, a do Unicamp, depois Rita Ferraro, Pública e a Falesp. Silvia Gatti. Obrigada, Gózi, pela chamada. Eu gostaria de desejar boa tarde ou boa noite a todos e todas que estão aqui nos acompanhando nesse momento tão importante, né? Também agradecer e dar os parabéns àqueles todos que organizaram esse momento, pela oportunidade que nós, servidores públicos, temos de falar e sermos ouvidos, né? Então, isso fundamentalmente para todos que nos ouvem e que nos acompanham pelas diferentes redes estabelecidas, né? É importante ouvir o servidor público. O servidor público é aquele que, como disse a Kátia, tem orgulho do seu trabalho,
porque sabe da importância desse trabalho para a sociedade, né? Nós, da Associação dos Docentes da Unicamp, nós sempre trabalhamos e atuamos na proteção dos nossos docentes como uma seção sindical que somos, né? E nós temos atualmente mais de 50% dos nossos associados são aposentados. Mas nós também trabalhamos e nos juntamos a essa frente importantíssima, coordenada de uma maneira brilhante pelo Gozzi, a quem eu gostaria também de cumprimentar especificamente, né? Nós nos juntamos a essa frente porque enxergamos nela a possibilidade de uma penetração maior dentro do Estado de São Paulo para atingir de maneira eficiente, né, que é o que nós precisamos fazer, os nossos servidores públicos. Eu gostaria de fazer um relato aqui muito breve, rapidinho, dos nossos professores aposentados. A maioria dos nossos professores aposentados não saem, não param de trabalhar. Eles continuam atuando nas universidades, eles continuam dando aulas, eles continuam orientando seus alunos, eles continuam fazendo pesquisas, e têm sido muito importantes, não só nesse processo atual de pandemia, como verdadeiras lideranças para a condução dos trabalhos que signifiquem retorno positivos no controle da pandemia. Então, eu sou uma professora aposentada da Unicamp, e é importante esse trabalho que vem sendo feito. Os nossos professores não param de trabalhar e não têm aumento de salário com relação a isso. O que eles têm tido recentemente é confisco dos seus salários, né, e confisco daquilo que são os seus direitos, né? Isso advém do quê? Do desrespeito do governo Dória por tudo que não signifique ele mesmo, por tudo que não signifique a intenção dele de cargos a ser presidente do Brasil, que vai ser um dano que não sei se não será pior do que o atual governo, né? Então, eu gostaria de dizer que tem que terminar esse confisco, um fim a esse confisco só vai se dar se nós aprovarmos já esse PDL 22 do Gianazzi, né? Então, vamos continuar atuando nas nossas redes, junto aos deputados, para que isso possa acontecer. Um abraço a todos e todas, meu fraterno abraço, e, fundamentalmente, continuem se cuidando. Rita Ferraro, Pública e a Falesp, depois Mariclé Real, a SPTJ. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento o deputado Gianazzi e o Gozzi, em nome de quem cumprimento todos que estão aí, que estou vendo. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e dizer da importância que são esses encontros e essa audiência pública para que o governador e os deputados possam perceber que estamos unidos, que não vamos nos render a todos esses ataques, que essa previdência, que já é um confisco, você pagar a previdência depois de aposentadoria, e agora você ainda pagar os menores salários abaixo do teto do INSS, quer dizer, isso é quase inacreditável que a gente esteja passando por isso, sem contar o desconto do IPVA, que não é mais dado ao pessoal que tem deficiência, fora o aumento, a perda do desconto também de pagar ônibus, quer dizer, é um ataque atrás do outro, e nós podemos esperar mais, porque essa reforma administrativa que vem aí quer tirar a estabilidade, quer tirar a paridade. Então, a gente não param os problemas que a gente vai enfrentando com esses dois governos que estão aí. E eu acho que a única forma mesmo de estarmos, de não perdermos mais do que estamos perdendo, ou de tentarmos não perder mais, é essa união, é essa audiência, são esses encontros que são feitos. E parabenizo a todos que têm trabalhado muito por isso. Eu vejo aqui vários companheiros que estão sempre presentes e que são muito guerreiros, e vamos estar fortes e firmes continuando nessa luta, porque é a única forma da gente tentar barrar um pouquinho de todos esses problemas que estão vindo pela frente. Obrigada, Gozzi. Mariclé Real, a SPTJ, depois João Carlos Camargo, Sintunesp. Já boa noite, então, a todas e todos.
os assistentes sociais e psicólogos do Estado de São Paulo é em um número pequeno em relação ao número de servidores do Estado. Mas nós somos uma equipe de guerreiras e guerreiros que não fugimos à luta, né? Quando chamados a defender a população e o serviço público, nós estamos sempre a postos. Eu gostaria de lembrar ou de fazer um esclarecimento para a população que não é servidora, que por acaso esteja nos assistindo através da TV Alesp, que quando o trabalhador do setor privado se aposenta, ele não paga mais aposentadoria, porque uma coisa justa, ele já pagou e se aposentou. Enquanto que nós, servidores, continuávamos pagando 11% acima do teto do INSS, que era 5, depois foi para 6 mil. O ano passado, o retrasado, na verdade, que o ano passado não conta, né? O ano retrasado, no fim do ano, o governador mandou um projeto para a Assembleia aumentando de 11 para 16 a alíquota que nós, aposentados, continuamos contribuindo para a aposentadoria. E nós não podemos esquecer que, durante a negociação, o governador mandou os deputados da base a falarem para todos que não seria atingidos de forma alguma os menores salários de servidores aposentados. Mas esqueceu de falar que não seria naquele momento, porque, em seguida, através de um decreto, ele fez exatamente isso. O servidor aposentado que contribuiu 35, 40 anos, hoje está pagando para a Previdência por um déficit que nós sequer acreditamos que exista. E se existe, é por uma administração deste governo que não cobra de forma alguma as grandes corporações que devem os impostos para o governo do Estado. Se ele cobrar de quem deve, com certeza não precisa tirar do aposentado que ganha em torno de um salário mínimo. Então, é fora Dória. Nós não vamos aceitar o confisco do nosso salário. João Carlos, Situnesp, depois Eduardo Becker, Simpcresp e Federação Sindical. João? Boa tarde a todos, boa tarde a todos que nos acompanham. Agradeço em nome do deputado Gianazzi o espaço aqui para a gente proporcionado nessa audiência, que é fundamental nesse momento para a gente discutir esse confisco de salários dos trabalhadores, dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Cumprimento a todas as entidades da Frente Paulista de Defesa do Serviço Público, espaço também fundamental de discussão coordenado pelo GOSE e que compõe essa audiência pública. Cumprimento também a todos os aposentados do Estado de São Paulo e de forma especial, os aposentados da Unesp, que dedicaram parte de sua vida na construção desse Estado e que, lamentavelmente, no governo do PSDB, através do governador João Dória, no momento de pandemia, tem confiscado parte de seus salários, parte da comunidade essa que já é extremamente sensível, dado aos seus baixos proventos. Por fim, gostaria de, em nome de todos os trabalhadores da Unesp, do Sintunesp, manifestar nossa solidariedade a todos os professores que estão sendo expostos à irresponsabilidade do secretário de Educação do Estado e também do governador João Dória. Lamentamos que isso ocorra, especialmente nesse momento em que a gente vê crescer o número de acometidos pelo Covid e especialmente de vítimas. Por fim, nos solidarizamos com todas as vítimas do Covid, com todos os seus familiares e amigos, e agradecemos a todos os colegas da saúde que têm dedicado literalmente suas vidas a salvar as nossas vidas e que eles tenham força para continuar até o final, que as vacinas cheguem, que a gente consiga ter um acesso gratuito para todos, sem que as pessoas tenham que pagar por essa vacina. Muito obrigado. Eduardo Becker, do Simpcresp e Federação Sindical. Depois, em seguida, a professora Maria Bernadette Ramos, substituindo a professora Valneide da Pampesp. Eduardo Becker.
Boa noite a todos. Goze, em seu nome, quero parabenizar todos pela realização deste audiência pública, ao nosso deputado Carlos Gianazzi, que novamente saiu à frente aí defendendo os direitos de todos os servidores públicos, né? Criando esse PDL aqui, propondo esse PDL, e lembrar que isso aqui é apenas mais uma questão da destruição do serviço público, né? Porque já tivemos o aumento das alíquotas de contribuição previdenciária, tivemos também, como já foi dito, o aumento da contribuição do IANSP, a cobrança majorada, que é a grande questão desse PDL, correto, deputado? Que o senhor está nos defendendo aqui, o aposentado. E é importante a luta do pessoal da ativa nesse momento, porque nós que estamos na ativa somos os aposentados de amanhã. E bem como a Kátia falou, se conseguirmos nos aposentar, correto? Essa é uma grande dúvida hoje, diante da dificuldade que vem se impondo ao serviço público, aí a desmotivação que vem sendo dada. Porque já não basta apenas a falta de reposição salarial, né? Que já amargamos aí mais de 70% de perdas em nosso salário, do poder de compra, inflacionárias, e ainda por cima agora aumentando a dificuldade nossa aí quando nos aposentarmos, né? Que essa cobrança majorada aí que está sendo aplicada. Uma aplicação de uma cobrança que não foi bem explicada, como já dito, né? Porque, afinal de contas, decretar o déficit da SPPrev por um decreto é muito simples, né? Sem uma comprovação, sem apresentação de estudos. E esse déficit é presente, atual ou é futuro? Como minuto. Temos que lembrar que o Estado, pela lei da SPPrev, compete a ele bancar com a insuficiência. Era isso que eu queria dizer, parabenizar a todos pela realização e que os nossos deputados sejam conscientes e votem a favor do PDL pela sua aprovação. Obrigado e uma boa noite a todos. Já vamos chamar os que entraram atrasados aí, tá bom? Valnei, Maria... Gozes, saiu o microfone, Gozes. Boa noite. Microfone. Daqui a pouco vamos chamar os que entraram atrasados. A professora Maria Bernadette Ramos, da Pampet, substituindo a professora Valneide Romano, que não pôde comparecer. Em seguida, o Guilherme Nascimento. Boa noite professora a todos. Bernadette. Boa noite a todos, a todas presentes nessa audiência. É muito bom ver um deputado defendendo a nossa categoria de aposentados. Nós queremos agradecer. A Pampesp está numa luta grande, porque é uma entidade que defende os aposentados e pensionistas da categoria dos professores. E nós estamos aqui em Lins, particularmente, realizamos um grande evento na semana passada contra, né, essa atitude que o governador está tomando em relação confiscando o nosso salário. Então, houve uma carreata, apesar da pandemia, mas conseguimos uma grande mobilização, realizamos um ato público, fazendo com que as pessoas comparecessem de preto, demonstrando o nosso luto, a nossa indignação contra esse confisco. Nós já pagamos isso e hoje vem esse governo nos tirar um direito nosso adquirido. Queremos também dizer para vocês, né, presentes nessa live, neste momento, nessa tarde, que a luta não para por aqui, ela continua, né? E nós contamos realmente com o deputado para que todos os deputados aprovem esse PDL, para que os aposentados pensionistas tenham o seu salário digno, porque muitos não só estão tendo esse desconto, como muitos têm também, eles estão assim, como que eu vou dizer para vocês? Precisando do salário, né? Porque tem o banco para pagar, que muitas vezes estão lá com o seu consignado, banco, vem esse desconto. Então, a necessidade que nós temos que esse PDL seja aprovado é muito grande. Deputado, conte conosco e nós esperamos que realmente a LESP abrace essa causa e lute por nós, porque sem vocês, né, e nós que os elegemos, não somos nada. Tá? Uma boa tarde a todos.
Valeu. Quase só um minutinho para fazer uma claro. consideração com a minha colega, professora Maria Bernadette. Primeiro, saudar aqui, parabenizar a luta histórica da Pampesp. Eu conheço a Pampesp há muitos anos, é uma associação das professoras, na verdade, da rede estadual de ensino, que militam, que lutam há muitos anos, sobretudo frequentam a Assembleia Legislativa, indo de gabinete em gabinete, fazendo peregrinações aqui, participando de várias lutas. Vocês são um exemplo de luta e estão nessa luta também contra o confisco, logicamente, contra o confisco das aposentadorias e das pensões, e você colocou algo muito correto, viu, Bernadette? Você me chamou de deputado, mas eu sou professor como você, trabalhei muitos anos na rede estadual, sou da rede municipal de São Paulo, então nós somos colegas de profissão. E queria dizer o seguinte, que é um roubo, minha gente, é um assalto à mão armada que está acontecendo com esse decreto do governador Dória 65021, porque ele rouba a alimentação dos aposentados e pensionistas, ele rouba, com esse confisco, o remédio, a saúde mental e física dos nossos servidores aposentados e pensionistas. Então, é muito grave isso. Eu digo que esse decreto é um crime de lesa humanidade. Foi por isso que nós fomos à Comissão de Direitos Humanos da OEA e protocolamos uma denúncia muito grave em relação a isso contra o governador Dória. Mas queria mesmo fazer uma homenagem à Pampesp e a vocês todas que militam já há muitos anos em defesa dos aposentados e pensionistas. Com certeza, deputado. Guilherme Nascimento, Capesp CCM, depois Carlos Alberto Marinho, da Falesp. Bom, boa tarde a todos. Quero saudar o deputado Gianazzi, parabenizá-lo pela iniciativa dessa audiência pública e principalmente pela iniciativa do PDL 22. Cumprimentar todos os colegas que aqui estão presentes, que já antecederam em fala, e gostaria de reafirmar a importância da aprovação do PDL 22, né? PDL que vem substituir o confisco salarial feito aos aposentados em relação ao famigerado reforma da Previdência no Estado de São Paulo, né? Realizado no início de 2020, né? 2020, o ano que ainda não acabou, né? Estamos ainda nesta situação muito delicada da pandemia. E lembrar, né, Gianazzi e companheiros, que além da reforma da Previdência, como já foi dito aqui, se não bastasse isso, em outubro, o governador Dória provocou mais um confisco ao aumentar a alíquota de contribuição do IANSP, né? E com posterior, e com o governo se isentando de contribuição do IANSP no orçamento para 21. Então, nós temos hoje uma situação muito ruim em relação aos aposentados do Estado de São Paulo, com contínuos descontos que não são justificáveis, né? Seja da Previdência, seja do IANSP. A profunda maldade que foi de terminar com o transporte gratuito para as pessoas entre 60 e 65 anos, além dos problemas que vieram todos na lei que aprovou o aumento da alíquota do IANSP, que é a questão da isenção de PVA, enfim, toda a sequência de maldades contra a população e, em especial, contra o funcionalismo público e, mais especial ainda, contra o funcionalismo público aposentado. Então, esse PDL precisa ser aprovado. É esse o nosso papel hoje aqui, dar total apoio ao PDL, total apoio à iniciativa ao deputado Gianazzi, e que os deputados dessa casa coloquem a mão na consciência e que façam finalmente algo em benefício da população de São Paulo, algo em benefício
do servidor público aprovando esse PDL, né? Como também lembrou o professor João Chaves, também quero fazer aqui, nesse momento, a minha solidariedade aos colegas professores que estão em greve sanitária, né? Nós aqui da CCM defendemos vacina para todos, para toda a população, né? Nós não podemos ficar nesse absurdo de disputa política em relação à vacina. O resultado dessa disputa política em relação à vacina é o aumento contínuo de pessoas falecidas nesse país. Então, queremos, aqui, para encerrar, dar total apoio ao PDL 22 do deputado Gianazzi e estamos juntos com os demais companheiros na luta pela aprovação do PDL. Muito obrigado e até a próxima. Carlos Alberto Marinho, depois Luzineide Ramos Sasp. Boa noite, deputado Gianazzi, Gozzi, demais autoridades e dirigentes das entidades e público em geral. E nós estamos aqui para rogar aos nobres parlamentares do Estado de São Paulo que aprovem o PDL 22, né, que revoga o decreto 65021, que aumentou a alíquota previdenciária dos aposentados, da parte que até o limite da isenção da Previdência Geral. Queria falar também que é um absurdo esta cobrança, porque o regime geral eles não pagam, eles são isentos, né? Até o limite, que é o teto deles, eles não pagam. E o servidor público é obrigado a fazer essa contribuição, principalmente aqui no Estado de São Paulo. E numa época desta de pandemia, onde se deveríamos estar discutindo outros temas, né? A gente deveria estar discutindo ações para cuidar do povo, do doente, para melhorar a situação, a gente está discutindo essas confisco, né, de salário. E, além do mais, o governo, né, do Estado aqui revogou aqui a isenção da gratuidade do transporte dos idosos de 60 a 64 anos, aumentou a alíquota de ICMS dos alimentos, tudo isso para prejudicar a população aqui. Então, a gente pede para que se faça, que os parlamentares mantenham a igualdade dos sistemas, né? Porque até R$6.400 hoje, que foi alterado, o teto da Previdência, é a isenção. Então, é isso que nós pedimos. E porque também falarmos que o aposentado ele contribuiu para o aposentado ele contribuiu para a pensão, para a aposentadoria dele. Então não é nenhum auxílio que é dado graciosamente ao servidor. Concluindo aqui, quero dizer que as nossas entidades estão apoiando essa luta do servidor e obrigado aí a todos. Obrigado. O Gozzi, o seu mutou. Seu microfone. Está desligando sozinho. Luzineide Ramos Sasp, depois Raquel de Falco, a CETEG. Em seguida, os que entraram depois. Luzineide. Tem som. Luzineide também não está presente. Então, Raquel de Falco, a CETEG. 3 minutos. Ligar o microfone, Raquel. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Boa noite. Primeiramente, cumprimentar o deputado Gianazzi, o defensor intransigente das causas justas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tomara tivéssemos parlamentares, centenas de parlamentares como ele, com esse comportamento, né? E cumprimentar também na sua pessoa, gosto de cumprimentar os colegas que me antecederam nas falas. Me sinto contemplada por tudo que foi dito até agora.
referendo inteiramente. E faço uma observação. Em relação ao IANSP, o Estado não contribui com a parte que lhe cabe. Em relação à SPPrev, alegaram déficit atuarial e os deputados que aprovaram, né, na sua maioria, aprovaram essa cobrança, sequer tiveram a sensibilidade de estabelecer um prazo, fixar um prazo para essa cobrança adicional de contribuição previdenciária. De resto, eu quero dizer o seguinte, hoje temos o Dória, do Palácio dos Bandeirantes. Ontem foi o Alckmin. Anteontem foi o Serra. E assim vivemos, não é? PSDB no governo e a postura é a mesma. Então, eu lhes pergunto, de quem é a responsabilidade por todas as mazelas que a sociedade brasileira enfrenta, por todas as supressões de direito, retiradas de direito? Quem é responsável por isso? São os parlamentares ou são os partidos políticos? Ou ambos são responsáveis? Eu lhes digo o seguinte, os partidos políticos, a meu ver, eles têm a obrigação de defender as causas dos eleitores, da sociedade brasileira, porque eles foram eleitos para esta finalidade. Chegam lá no poder, simplesmente defendem interesses de outro e do setor econômico. Então, eu quero dizer o seguinte, o que nós precisamos neste país é uma reforma política urgente. Precisamos mudar o foco, manter o foco atual de lutas, mas também focar nos partidos políticos e cobrar dos partidos políticos e lhes perguntar para que serve? Para que serve? Para que eles servem? Qual a finalidade de suas existências? Para mim, eles não correspondem à expectativa da sociedade. Precisamos rever esse estado de coisas. Muito obrigada. Os dois últimos, Rosaura Apazzi e Luiz Milito, terminando. Rosaura. Só antes da Rosaura falar, Rosaura, eu tinha a nossa supervisora de ensino da rede estadual, presidente da Apazzi. Rosaura, eu queria que você comentasse, não sei se você teve conhecimento desse AI-5 da educação do Rocieli Weintraub, esse comunicado externo 147, que na prática dificulta ou quase proíbe a fiscalização nas escolas, né? E eu achei um absurdo aquela entrevista do Rocieli no Roda Viva, quando perguntaram a ele, eu acredito que você também achou ridículo aquilo, quando foi perguntado a ele quem que fiscalizaria o uso das máscaras nas escolas, ele falou que os supervisores de ensino. Quer dizer, ele nem sabe qual que é a função de um supervisor na rede estadual. Boa tarde, deputado. Queria inicialmente saudá-lo, né, pela iniciativa da audiência pública, outra frente de luta em defesa do servidor, né, que o deputado Gianazzi, ele tem história de defesa do serviço público, né, deputado? Então, queria pegar e tá colocando isso, agradecer ao GOSE, né, e a todos os colegas que participam da Frente Paulista, né, e, assim, mudando um pouquinho do tema da audiência, deputado, a gente vive tempos muito difíceis nesta Secretaria Estadual de Educação, né? Mais do que, por incrível que pareça, né? A gente tem vivido, quando a gente acredita que não há mais fundo no poço, ele se move para baixo, né? E, assim, a gente tivemos, sim, chegou ao nosso conhecimento o comunicado, né? Porque, na verdade,
a falta de condições sanitárias adequadas, né? A falta de segurança anunciada, né? E denunciada, né? A partir das fotos e das visitas às escolas, estava começando a aparecer demais, né? Então, precisa fechar os portões para que ninguém saiba, né? Como que está indo. Inclusive, deputado, nós, né, do Sindicato A Paz, a gente pegou e orientou, né? A gente discutiu como que a gente faria, né? A nossa visita para verificar as condições sanitárias, na verdade, as condições de atendimento ao protocolo que eles mesmos publicaram, né? Tanto do Plano São Paulo como da Resolução 11, lá no anexo, que fala quais eram as condições de segurança, e quando os supervisores de ensino dão o parecer ou fazem o seu relatório, apontando não cumprimento do próprio protocolo, do próprio protocolo da Secretaria de Educação, né? Aí os dirigentes ou ignoram ou não recebem, né, o relatório em algumas regiões, né, para ter uma ideia de como que está a relação, né? E a gente teve, né, inclusive, assim, a demonstração do vídeo que circulou, né, a respeito do dirigente, né, falando qual seria o papel das supervisoras de ensino, né? Santos. Isso, né? É apenas uma demonstração da falta de conhecimento do papel da supervisão de ensino e do que a gente faz na escola, né? Mas, assim, só a luta nos garante, né, deputado? Por isso que é importante que a gente esteja participando de uma frente como a Frente Paulista, em defesa do serviço público, com tantos outros colegas lutadores, né? Que a gente tenha na Assembleia Legislativa representantes como o senhor, que tem história de defesa do serviço público, e para que a gente possa conseguir reverter essa maldade, na verdade, não tem nem palavras para descrever, né? Esse oportunismo que foi aproveitar a pandemia para logo depois de uma reforma administrativa que só foi aprovada por conta de tropa de choque, bomba de gás, né? Pegar e na brecha que foi incluída nessa reforma, publicar esse decreto no mesmo Diário Oficial, né? O decreto regulamenta e já se declara um genérico déficit atuarial, tão genérico como as informações dadas pelo nosso secretário Roscielli, lá no Roda Viva, né? Que não tinha dado nenhum, né? Só sabia falar de forma genérica as questões apontando, né? Apontando as questões de quase que obrigatoriamente volta às aulas, né? Numa suposta segurança sanitária que nós, que conhecemos a escola pública, sabemos que a infraestrutura e a falta de servidores pela falta de recomposição das equipes, por insistir em não chamar os concursados, senhor deputado, né, faz com que a gente não tenha condições nem de infraestrutura predial, não adianta mandar álcool gel com data de validade vencida, né, ou para vencer, né, e não tem servidores suficientes para... Pois não, Gozi. E a gente sabe que sem recomposição de equipe, não tem como a gente acompanhar, e não sou supervisora, eu estou falando dos funcionários da escola mesmo, né? Acompanhar e orientar estudantes no cumprimento dos protocolos sanitários lá dentro, colocando em risco toda a comunidade escolar, tá certo? Obrigada, Gozi, até pela tolerância que eu extrapolei no tempo. Obrigado, Rosário. Milito, 3 minutos. Boa noite a todas e todos, companheiras, companheiros de luta, vendo muita gente aqui da Frente Paulista em defesa do serviço público. Eu sou Luiz Milito, aposentado do Judiciário, sou das Associações Oficiais de Justiça, da Execução Fiscal, do Fórum do Setor Público, da Frente, em vários lugares estamos atuando. Os aposentados trazem aqui um recado para o Gozi também aposentado, para o Janazzi, para as pessoas que estão nos assistindo no Facebook, no YouTube, na TV Alesp e que estão nessa sala. Nós não aguentamos mais, os aposentados estão indignados com essa situação que nós perdemos praticamente 10% do nosso salário, com esse decreto
nefasto, cruel, 65021, do senhor Dória. É uma falta de respeito ao povo que trabalhou tantos anos, contribuiu e que agora sofre esse confisco, rebaixando o nível de vida, dificultando a compra de alimentos, remédio e outros gastos necessários para manter a vida. Nós sabemos que os aposentados estão se organizando em vários grupos de WhatsApp, de Facebook, são discussões permanentes para tentar sair dessa situação. Os grupos de aposentados estão organizando, junto com a frente, um ato, no dia 15 de março, que vai ser a retomada, vai ser a eleição na Alesp do novo presidente da Alesp, que, na verdade, já está eleito, porque é um jogo de cartas marcadas. O Carlão Pignatari praticamente já está eleito, ele é do PSDB, então ele vai prosseguir na política ultra neoliberal do puxadinho, que é a Alesp do Palácio do Governo. Vai seguir toda a política do Dória, não temos grandes esperanças com relação a ele. Mas os deputados que estão nos vendo, que estão nos assistindo, têm um pouco de hombridade e moral para votar no PDL 22, para derrubar esse nefasto decreto 65021, porque foram eleitos para defender o povo, foram eleitos para defender os interesses do serviço público, e nós, trabalhadores do serviço público, mais do que nunca, nessa crise de pandemia, milhares de gente morrendo, brasileiros e brasileiras, o serviço público se mostrou ser de uma utilidade fundamental para que a tragédia não fosse maior. Então, nós, servidores públicos, aposentados, que já contribuímos, que já trabalhamos, que já fizemos a nossa parte, agora precisamos ter tranquilidade para manter a vida e seguir a vida. Então, o apelo que a gente faz é a obrigação de cada deputado votar no PDL. Então, dia 15 de março, todos estão convidados para participar do ato que vai ter na Alesp à tarde. Provavelmente faremos uma carreata, depois nós vamos estar divulgando melhor. No dia 20 e 21 de fevereiro, terá um ato nacional contra todos os desmandos que estão ocorrendo em cima do funcionalismo público, por vacinação para todos já, pela volta do auxílio emergencial de R$600 no mínimo, contra as privatizações, contra a reforma administrativa, já vou concluir, contra a reforma administrativa que vai atingir a todos, inclusive nós, aposentados, seremos atingidos, porque a reforma administrativa vai extinguir cargos, e isso vai acabar, provavelmente, com a paridade. Então, ninguém está fora dessa nevasta reforma administrativa. Portanto, vamos à luta, estamos juntos, o caminho é de luta. Sem luta, a vida não muda. Obrigado, Goza, obrigado, Gianazzi, obrigado a todos que estão presentes. Gianazzi, todos já falaram, você me permite só dar uns avisos e depois já passo... Sem dúvida, Goza. Tem mais uma pessoa inscrita aí, Goza. Quem? Quem? A Neuza. A Neuza. Não estava na lista. Se a Neuza estiver aí, então, o Aldo está na Assembleia da Greve dos Professores e a Neuza, estou recebendo agora o nome dela. Então, Neuza, vamos lá, pode falar. Gianazzi, já é a última. Bom, boa tarde a todos e a todas. No nome do deputado Gianazzi, que pela excelente iniciativa também, sabemos que tem vários outros PDLs pensados juntos, e a gente espera realmente que façamos aí um grande esforço para ser aprovado esse PDL 22, do deputado Gianazzi, porque a situação realmente é bastante lamentável e triste, de verdade, porque assim, é uma situação onde a pandemia, que se estendeu, exatamente por todas as discussões políticas de governo federal com o governo estadual, o Bolsodória, e a gente sabe a que está levando, aí as quase 230 mil vítimas, de tudo isso, e ele é como se isso não fosse nada, não é a família dele, não faz parte,
como se a população não fosse nada para ele nem para o governo federal. Né? E é com muita tristeza que a gente vê esses confiscos todos, né? As passagens, IANSP, enfim. E aproveitaram bem mesmo o momento, que é o momento onde a nossa luta sempre foi muito forte, quando estamos nas ruas, como estamos aí dentro da Assembleia Legislativa, né? Enfim, quando a gente está na presencial, vamos dizer, né, que é uma forma de uma pressão muito mais forte, por mais que, claro, temos que enviar e-mail para todos os deputados, encher as caixas de e-mail, fazer de um tudo, mas para eles acaba sendo ainda até um pouquinho, não tanta pressão, né, porque acaba os assessores vendo tudo isso, enfim. Mas é claro que a iniciativa é perfeita e a gente espera, né, com fazer carreata, fazer alguma coisa na frente da Lesp também, enfim, para poder pressionar mais, né, e também nós do Sinteps, com certeza, estamos sempre na luta, vamos entrar em greve sanitária agora a partir do dia 18, somos totalmente contra o retorno sem vacina, né, estamos nessa luta juntos e sabemos da dificuldade quando coloca a educação, né, que ele não está nem aí se está infectando ou não, se vai matar os pais ou quem que vai matar, porque também ele, né, a questão dos transportes em São Paulo, que ele também não faz a devida higienização, a gente sabe de tudo isso que vem acontecendo, e infelizmente é um governo, né, que está aí, né, e vem fazendo, aproveitando a pandemia, né, aproveitando do lado mais frágil, né, da população, dos seres humanos, que é a questão da saúde, a questão da vida, né, e ele vem se aproveitando descaradamente dessa situação. Então, a gente está aqui não só se solidarizando com essa situação, mas com certeza na luta para que a gente consiga aí aprovar esse seu PDL 22, deputado. E obrigada, Gozi, desculpa pelo meu atraso, tal, e obrigada por me dar a palavra. Neuza, eu aqui peço desculpa, tinha uma lista e eu não vi que você também tinha se inscrito, além dessa. E saudades da sua presença aqui no meio da gente. Você preciso voltar nas reuniões que a gente sempre participa, né? Que é uma iniciativa excelente, com certeza, né? Você ter aí um fórum de debate, né? Esse momento que é o que mais a gente precisa mesmo, estar nesse debate tentando, né, fazer com que as lutas atravessem aí suas redes sociais. Te aguardamos. Deputado, só para dar, então, os últimos avisos aqui, segunda-feira, agora, nós teremos mais uma reunião da Frente Paulista em Defesa do Serviço Público. Com certeza, vou participar. Legal. Nós vamos discutir a questão começar a discussão da reforma administrativa e mais uma série de questões que o Milito até já antecipou, de certa forma. Vamos estar prontos para fazer movimentos no dia da votação do PDL, então estamos aí organizando o tuitaço, muitas faixas, muitos banners para fazer um movimento presencial de quem puder estar presencial e, com certeza, uma carreata no dia da votação. E deve acontecer, inclusive, em outros dias. A gente vai discutir isso na reunião. Então, convido a todos, 10 horas da manhã, na segunda-feira. O Gianazzi geralmente está indo de escola em escola no desespero do que está acontecendo na educação. Mas, se sobrar tempinho entre uma escola e outra, tenho certeza que o deputado Gianazzi, como sempre... Mas agora o secretário proibiu, Gozi. O deputado, até no Tribunal de Justiça, quando o presidente proibiu de levar água e comida, você conseguiu entrar com um bolinho na mão, né? Só faltava não entrar na escola agora. Essa questão de proibir é que nós vamos entrar, viu? Nós vamos fazer a desobediência civil, vamos desobedecer esse comunicado que ele afronta a Constituição e a nossa prerrogativa de fiscalizar o poder executivo. Esse comunicado, para nós, deputados, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Viu, Gianazzi? Nós vamos continuar indo nas escolas, fiscalizando, fazendo as diligências e apoiando a greve sanitária dos professores da rede estadual, porque é uma greve em defesa da vida, em defesa da saúde pública. Por isso que nós vamos
defender essa greve até o fim, até porque vocês viram que as escolas particulares já estão suspendendo as aulas, né? O Colégio São Luís, gente, suspendeu as aulas, Colégio Móbile, Colégio Santa Cruz, Imaculada Conceição, todas essas escolas estão com vários casos de Covid, estão suspendendo as aulas, não vai dar certo. E já tem centenas de escolas com pessoas contaminadas, professores e alunos, em toda a rede estadual. Eu estou recebendo dezenas de denúncias do interior paulista, da Baixada Santista, da capital, da Grande São Paulo. É algo generalizado. Isso aí vai acabar muito mal, minha gente. Então, nós vamos responsabilizar criminalmente o Rocieli Weintraub e o Dória, né, pelas pessoas que serão prejudicadas ou até mortas por conta dessa contaminação. Góes, você ia falar alguma coisa ou eu posso já ir concluindo? Não, eu ia só dizer que parece que nas instituições agora começa a aparecer dono, né? É o dono da educação, é o dono da saúde, era isso. Mas a palavra está com você, deputado. Eu só quero agradecer muito este trabalho que você fez e que proporcionou estarmos aqui. Então, em nome da frente de todas as entidades que se apresentaram, muito, mas muito obrigado mesmo pelo seu grande apoio. Tá, antes de finalizar, então, Góes e colegas, servidores e servidoras que representam aqui as entidades do funcionalismo, dos servidores públicos do Estado de São Paulo, primeiro eu queria dizer que as condições jurídicas, as condições técnicas do ponto de vista da Assembleia Legislativa, do processo legislativo, essas condições estão todas dadas para a revogação do decreto 65021, o decreto do confisco, do roubo, do assalto dos aposentados e pensionistas, né? Então, isso está dado aqui com o nosso PDL número 22 de 2020. O nosso PDL, gente, é bom que vocês saibam, porque tem muita informação, tem até deputados e deputadas tentando sabotar o PDL com falsas informações. Tem que tomar muito cuidado, não entrem nesse debate, não caiam nessa, né? Tem muito fake news aí na praça. O PDL 22 já foi aprovado no Congresso de Comissões, ele foi aprovado nas 3 comissões pertinentes, sobretudo na Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal. Essa comissão disse que esse PDL ele é constitucional, ele está amparado pela lei. Então, o PDL foi aprovado, ele foi à votação, vocês se lembram. Só que durante a votação, o governo usou um atalho regimental, um recurso regimental, que tem amparo, infelizmente, no regimento interno. Infelizmente ou não, porque a gente usa quando é um governo, é um projeto do governo, a gente tenta fazer o mesmo. Então, ele usou o quê? De uma emenda de plenário para que o PDL voltasse, não o PDL, mas para que essa emenda fosse votada no Congresso de Comissões. É uma emenda que acrescenta um artigo no nosso PDL, dizendo que no prazo de 30 dias, após a revogação, a emenda do governo, ela não questiona a legalidade do PDL, não diz que não tem que revogar, ela só diz o seguinte, olha, depois que revogar esse decreto, o governo tem 30 dias para apresentar um cálculo atuarial. É só isso que diz. Então, para a gente não vai interferir em nada. E, na verdade, essa emenda que é inconstitucional, na nossa opinião. Nós consultamos advogados, juristas, porque o PDL ele tem uma função específica. Qual que é? Projeto de decreto legislativo. Ele revoga, ele anula um decreto ou uma resolução do Poder Executivo. Ele não traz uma outra atribuição, porque ele tem que revogar, ele anula apenas. Vocês entenderam? Então, apresentar uma emenda com esse teor apenas para atrapalhar, para obstruir a votação. E foi a saída do governo naquele momento. Ele conseguiu ali às pressas, as assinaturas, e protocolou para ganhar tempo para continuar com a obstrução. Mas, então, o PDL já foi aprovado nas comissões. Ele não tem constitucionalidade nenhuma no PDL. Tá? Ele é válido. A gente só tem que resolver essa questão da emenda, ela tem que ser aprovada ou não, acatada ou não. Isso é um problema do governo no Congresso de Comissões. Daí o PDL
entra em votação novamente no Congresso de Comissões. Existem outros PDLs, só que eles foram apresentados após o nosso. E aqui, pelo regimento, o nosso tem a preferência, porque ele foi o primeiro, é o 22. Então, pela numeração, vocês vão ver. Tanto é que todos os deputados que apresentaram PDLs após o nosso estão apoiando o nosso, porque é o que está na frente. Né? Se fosse um outro, se tivesse o 20, eu ia apoiar o 20, não o 22. Então, isso é lógico. Né? Nós apresentamos também, nosso mandato apresentou um PLC, um projeto de lei complementar, que é o número 1 de 2021, alterando a legislação da reforma da Previdência. Mas isso é mais para longo prazo. O nosso PDL resolve a questão mais imediata, que é a revogação. Então, as condições estão dadas. O que eu quero dizer com isso é que a questão é muito mais política e de mobilização, de pressão, do que do ponto de vista jurídico. É isso que a gente tem que entender. E vocês viram que o Dória ele cede à pressão. Olha, os donos de bares e restaurantes fizeram pressão, ele teve que mudar novamente aqui a fase vermelha, vocês viram? Ele voltou atrás com a pressão desse setor. Antes disso, os produtores rurais fizeram um tratoraço e ele voltou atrás também. Ele volta. Quando tem pressão, mobilização, quando a opinião pública começa a criticar, ele volta atrás. E essa é a nossa função agora, mobilizar, pressionar e continuar o movimento, que em algum momento ele vai ter que recuar, porque é grave isso. Né? E vocês estão fazendo muito bem isso, a mobilização, a pressão, as entidades, com certeza, e eu quero ser o testemunho aqui do papel das entidades nesse momento, estão trabalhando bastante, e os próprios aposentados e pensionistas mobilizados, não só nas redes sociais, que é um trabalho muito interessante, mas também fisicamente no interior paulista, pressionando os deputados, conversando com os deputados em cada comarca, em cada região. Isso tem um efeito muito importante. Então, eu acho que tem que continuar essa mobilização e nós vamos continuar a mobilização interna aqui na Assembleia Legislativa, pressionando todos os dias que o projeto o PDL entre novamente em votação. Então, isso que eu queria dizer, gente, que nós vamos reverter isso na mobilização e na pressão que vocês estão fazendo nas redes sociais e nas ruas. Então, parabéns a todos vocês pela participação na audiência pública, que foi televisionada, que está sendo televisionada ao vivo pela TV Assembleia, pelas nossas redes sociais, pelas redes sociais das entidades, com muita visibilidade, com muita gente participando e acompanhando. Ela vai ficar gravada na TV Alesp, no YouTube, para vocês depois divulgarem, assistirem novamente, porque tem muita informação, muitas intervenções importantes aqui, que esclarecem todo o nosso processo de luta. Então, contem com o nosso total apoio aqui na Assembleia Legislativa e junto com vocês na mobilização geral. Muito obrigado e uma boa noite para vocês. Obrigado, deputado. Boa noite a todos. Obrigado, deputado. A participação de todos e todas.